Olá, amigos do Gran Cursos Online. Dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário, nós já terminamos os benefícios do regime geral de previdência social, já estamos nos encaminhando para o final do RGPS, mas antes disso, nós temos que ver alguns institutos relacionados à manutenção e concessão desses benefícios. O tema da aula de hoje é abono, que é o 13º, o reajustamento dos benefícios e também a acumulação dos benefícios previdenciários. Estão prontos? Vamos lá então, corta aqui para a tela, tá aí a matéria, o professor, o tema da aula de hoje. Na verdade, são 3 tópicos que eu vou tratar neste bloco. Vamos começar falando do reajustamento dos benefícios, depois do abono, mais conhecido, como 13º salário, e sobre a acumulação de benefícios. Então, primeiro tópico, reajustamento dos benefícios previdenciários. Pois bem, imagine que isto aqui é uma linha do tempo. Aqui surge a Constituição de 88. Obviamente que conhecer o histórico da Previdência é um conhecimento importante para você que está se preparando para concursos. Nós já vimos em linhas gerais quais fatos foram marcantes para o surgimento da Previdência Social. E hoje a gente começa a falar sobre manutenção dos benefícios. E no que tange a manutenção dos benefícios, o que é mais importante é o reajustamento desses benefícios. Bom, como era antes da Constituição de 88, não chega a ser algo relevante. O que importa saber é como ficou a manutenção dos benefícios após o surgimento da Constituição, que implementou uma série de mudanças no regime previdenciário. E olha que interessante. Se você quiser começar a estudar o reajustamento dos benefícios, você tem que ir no ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Lá no artigo 58 do ADCT, para você começar a resgatar essa história. Porque, veja bem, o período anterior à Constituição, ele não traz boas lembranças no que tange ao reajustamento dos benefícios. Foi um período em que o valor dos benefícios sofreu um forte declínio. Se você tem aí seu avô, sua avó vivos, só perguntar para eles como é que é essa história de reajustamento dos benefícios. Talvez é muito comum que eles digam assim: eu ganhava 5 salários mínimos e hoje eu estou ganhando um salário mínimo e meio. Muito comum. Eu já perdi horas e horas e horas conversando com a minha avó, com meu pai, explicando o porquê que essa defasagem ou essa comparação que eles fazem é inadequada. Então, a partir de agora, você vai entender por que os aposentados têm esse fetiche em número de salários mínimos quando se trata do valor da sua aposentadoria. Então, para a gente começar, saiba que o período anterior da Constituição foi um período de forte declínio do valor dos benefícios. Aí vem a Constituição de 88 e tenta consertar essa defasagem. Como que ela fez? De acordo, então, com o artigo 58, ele é do ADCT da Constituição, tá? Acaba a Constituição, começa o ADCT, você vai lá no artigo 58 e ele diz assim: os benefícios de prestação continuada, aposentadoria, por exemplo, pensão por morte, mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição, então você retorna no tempo a outubro de 1988, terão seus valores revistos. Então a Constituição mandou rever o valor dos benefícios de prestação continuada. Com qual objetivo? A fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo. De que forma? Expresso em número de salários mínimos que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Então, o que a Constituição acabou de determinar?
Se por acaso um benefício no momento da concessão valesse 5 salários mínimos e hoje, né, digo hoje, na data aqui da promulgação da Constituição, esse valor estivesse reduzido para 2 salários mínimos, a Constituição falou o seguinte: vamos fazer uma revisão, de modo que, a partir de agora, nós vamos restabelecer aquele valor. Então, a Constituição disse que os benefícios deveriam ser pagos em número de salários mínimos, resgatando o quantitativo original. Não importa se no momento da promulgação da Constituição aquele aposentado estivesse recebendo 3 salários mínimos. Se lá atrás, quando o benefício foi concedido, aquele benefício valia 6, ele volta a valer 6 salários mínimos. E disse mais o texto constitucional: nós vamos usar esse critério, ou seja, pagamento em número de salários mínimos, até que venha o novo plano de benefícios, até que venha a nova lei de custeio. Portanto, esse nosso exemplo aqui, ele, neste período do ADCT, ele voltou a ganhar 5 salários mínimos. Então, vamos fazer o recorte temporal. Isso foi da Constituição de 88 até o surgimento do novo plano de benefício. Você sabe do que eu estou falando? Da Lei 8.213 de 91, que é de 24 de julho de 91. Então, entre outubro de 88 e 24 de julho de 91, os benefícios de prestação continuada, eles foram pagos em número de salários mínimos, perto de 3 anos. Então, essas pessoas, durante 3 anos, sabiam exatamente quanto valia o seu benefício. No nosso exemplo, ele sabia: olha, eu ganho 5 salários mínimos. Mas esse critério não era ad eterno. Foi até surgir a Lei 8.213. Repare que o artigo 59 diz assim: olha, os projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social e aos planos de custeio e de benefício serão apresentados no prazo máximo de 6 meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá 6 meses para apreciá-los. Então, a ideia do Constituinte era o seguinte: bom, estamos aqui em 10 de 88, né? Você soma 6 meses para apresentar, mais 6 meses para deliberar, para aprovar o projeto. Então, mais ou menos ali, em 10 de 89, nós já teríamos a nova lei de Previdência. Mas não foi isso que aconteceu. Na prática, a nova lei ela só surge em julho de 91. Mas, enquanto isso, obviamente, os aposentados não reclamavam muito, porque eles estavam recebendo em número de salários mínimos e o quantitativo de salários mínimos referente ao momento da concessão. Foi um período que as pessoas, por exemplo, gostavam, né? Achavam aquilo bacana. Mas não era tão bom assim. Sabe por quê? Na prática, neste período em que os benefícios eram vinculados ao salário mínimo, o que o governo fazia? Dava um aumento irrisório no salário mínimo. Não aumenta muito não, que vai ter uma carga financeira muito elevada no INSS. Então foi um período em que o salário mínimo realmente ele não teve ganhos reais. Toda a política, digamos assim, favorável em termos de salário mínimo ocorreu depois que houve a desvinculação. Aqui, com o surgimento da Lei 8.213, surge então a desvinculação ao salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo seguiu o seu rumo próprio e os benefícios previdenciários seguiram uma outra história, desvinculados do salário mínimo. Até porque sabemos que o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, quando ele fala de salário mínimo, ele proíbe a sua vinculação para qualquer fim. A única exceção foi este período de vigência do artigo 58 do ADCT. Então,
Realmente, teve um período da nossa história em que benefício previdenciário esteve vinculado ao salário mínimo, curto período, perto de 3 anos. Mas desde que surgiu a Lei 8.203, a história passou a ser outra. E é essa outra história que eu vou contar para vocês, beleza? Partindo então da ideia de que estamos lá na época perto, né, da promulgação da Constituição de 88. Especificamente, no artigo 194, aquele dispositivo que trata dos princípios da Seguridade Social, nós temos o primeiro dispositivo que veio para nortear essa história de reajustar benefícios. É o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, a partir da Constituição, ganhou status constitucional a garantia de que os benefícios da Seguridade, dentre eles os da Previdência, seriam irredutíveis. Só que o STF interpretou que essa irredutibilidade é meramente nominal. O que é isso? Significa que é meramente quantitativa. Eu não posso reduzir quantitativamente um benefício. Se o benefício é 1.000, não posso baixar para 900. Essa é a garantia prevista no inciso 4º do parágrafo único do artigo 94. Não reduza os benefícios da Seguridade Social. Bom, falar que um benefício não pode ser reduzido não é uma garantia, digamos, total, porque num cenário inflacionário, mesmo que você não reduza quantitativamente um benefício, a própria inflação ela se incumbe de reduzi-lo. Hoje, com 1.000, você compra uma quantidade de produtos, mês que vem, com a inflação, você vai comprar uma quantidade menor. Eu segui a Constituição, eu não reduzi quantitativamente, nominalmente, aquele benefício, mas na prática, o poder de compra ele foi sendo corroído. Aí, um pouquinho mais na frente, tá? Especificamente agora, no artigo 201, que nós sabemos é o que cuida da Previdência, ele cria uma regra específica, dizendo que é assegurado o reajustamento do valor dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Então, conjugando esses dois princípios, nós podemos tirar as seguintes conclusões. O benefício não pode ser reduzido. Isso vale para saúde, previdência e assistência. Agora, especificamente na previdência, esse benefício tem que ser reajustado. Esse reajustamento é exclusivo da Previdência Social. Portanto, se um benefício assistencial ele não for reajustado, nós não estamos ferindo a Constituição. Em nenhum momento a Constituição disse que os benefícios assistenciais deveriam ser preservados em relação ao seu valor real. Nada na Constituição diz isso. A Constituição determina reajustamento apenas para benefícios da Previdência Social. Pois bem, a Constituição falou muito pouco sobre este reajustamento. Disse que tem que preservar o valor real. Agora, como que isso iria acontecer na prática? Extremamente simples. Isso foi relegado à lei. Passou a ser uma responsabilidade da lei prever dispositivos que iriam preservar o valor real dos benefícios previdenciários. Então, nós só podemos estar falando da Lei 8.213, que em seu artigo 41A dispõe que o valor dos benefícios em manutenção será reajustado quando? Todo ano. Anualmente, mas em janeiro, fevereiro, março, ele não diz. Só diz que tem que ser na mesma data de reajuste do salário mínimo. Então, quando o governo reajustar o salário mínimo, ele também tem que reajustar os benefícios previdenciários. Pelo mesmo índice? Não. O benefício previdenciário ele não é vinculado ao salário mínimo.
Nós temos muitos benefícios pagos no valor de um salário mínimo, mas não são todos. Então, para quem não tem o benefício de um salário mínimo, o reajustamento ocorre de acordo com o artigo 41A. Agora, aí ele complica. Fala que esse reajustamento ele tem que ser pro rata e de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Traduzindo, então, para vocês o que diz o artigo 41A. O trabalhador, ele tem uma vida de trabalho, onde ele recebe salário. Esse salário paga uma contribuição previdenciária e chega um determinado momento da sua vida em que ele reúne os requisitos e vai pedir o quê? Uma aposentadoria. Ele foi lá pedir a sua aposentadoria. Bom, nós temos que calcular essa aposentadoria. O cálculo é o chamado salário de benefício. Ele corresponde à média aritmética de 100% de todos os salários que ele recebeu na vida a partir de julho de 94. Então, eu faço o recorte temporal do período de apuração, pego os salários dele e preciso corrigi-los monetariamente. Eu não posso pegar um salário de 95 e trazer o seu valor nominal para hoje, não. Eu tenho que atualizá-lo monetariamente, não só esse aqui, mas todos os salários que eu utilizar para o cálculo, eles precisam ser atualizados. E a questão é, qual o índice que atualiza o salário para cálculo da aposentadoria? A resposta também está na Lei 8.213, precisamente no artigo 29b. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral dele, do INPC. Então, olha só, digamos que este aqui, seja o salário de agosto de 95, tá? O que eu faço para trazer esse salário de agosto de 95 para os dias de hoje? Eu aplico o INPC de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro, de janeiro, fevereiro, março. Faço isso até os dias de hoje. Deve dar uns 10.000% para atualizar esse benefício. Então ele chegou aqui atualizado. Depois que eu atualizar todos eles, aí eu faço a média aritmética desses salários. E aí eu encontro o SB. Apurado esse SB, aí a gente já sabe, né? Percentual de 60% mais 2% para cada ano que supere 20, no caso do homem, e 15 no caso da mulher, porque nós estamos no regime geral de previdência social. Então, achei o valor da aposentadoria. Vamos supor que este valor seja de R$3.000. Esse valor, ele já incorporou a inflação passada, porque ela foi recolocada no salário antes de fazer a média aritmética. O problema vai ser daqui para frente, porque daqui para frente a inflação obviamente vai corroer o valor dessa aposentadoria. Então daqui para frente passa a vigorar o artigo 41A, que diz: o valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente, na mesma data do salário mínimo, de forma pró-rata, pelo INPC. Então tá, é simples, professor. Daí para frente, eu aplico o INPC. Sim, mas tem um detalhe. Qual detalhe? Tem benefício que vai ser concedido em agosto, tem benefício que vai ser concedido em setembro, tem benefício que vai ser concedido em outubro, em novembro e em dezembro. Todo dia a Previdência concede um novo benefício. Tudo bem, não importa se ele foi concedido em agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro. No mês do ano seguinte que o governo reajustar o salário mínimo, eu tenho que reajustar essa aposentadoria. Normalmente isso acontece em janeiro. Então, em janeiro, o governo diz: olha, o reajuste da Previdência vai ser
de 6% para quem teve o benefício concedido em agosto, vai ser de 4% para quem teve o benefício concedido em setembro, 3% para quem teve em outubro, 2% para quem teve em novembro e apenas 1% de reajuste para quem teve o benefício em dezembro. Por que essa diferenciação? Na verdade, não tem diferenciação nenhuma. Tá vendo esse 6% aqui? Na verdade, ele foi incorporado ao salário quando eu fiz a atualização monetária. Tá vendo esse 4% de setembro? Ele foi incorporado ao salário para atualizá-lo até dezembro. Então, na verdade, apesar dessa diferenciação, eu levo em consideração aqui o primeiro momento em que o benefício não foi mais reajustado. Esse cara aqui, ó, teve uma inflação para cá. Toda essa inflação, ela já foi considerada na correção monetária dos salários para apuração da aposentadoria. Então o problema seria daqui para frente. Por isso que tem percentuais diferenciados de acordo com a data de concessão. É o que se refere à expressão pró-rata, de acordo com suas respectivas datas de início do último reajustamento. Apesar de eu ter colocado a partir de agosto, teve benefício concedido em julho, em junho, em maio, entenderam? E por aí vai. Agora, isso só acontece no primeiro reajustamento. Então, ó, em janeiro, esses benefícios tiveram 6, 4, 3, 2, 1, beleza? No outro ano, para todos esses, eu vou ter que repor o INPC acumulado de janeiro a dezembro. Aí o percentual vai ser o mesmo para todos eles. Então, só no primeiro ano é que o reajustamento é pró-rata. No segundo ano, aí ele já tem direito ao INPC acumulado relacionado ao ano anterior. Então, o critério de reajustamento atual dos benefícios previdenciários é o INPC. Ele acontece todos os anos, na mesma época de reajustamento dos benefícios. Agora, isso não vale para quem, por exemplo, tem uma aposentadoria de um salário mínimo. Se o cara tem um benefício de um salário mínimo, eu vou reajustar pelo INPC? Claro que não. Essa aposentadoria de um salário mínimo vai ter o reajuste dado ao salário mínimo. Então, na verdade, a Previdência vai trabalhar com dois critérios. Quem recebe um salário mínimo é o reajuste do salário mínimo. Quem recebe valor acima do salário mínimo, aí recebe efetivamente o INPC. Olha, a maioria das ações que tramitam hoje no Poder Judiciário, ou elas questionam indeferimento de benefício ou questionam critérios de manutenção. Muita gente se insurge contra este INPC dizendo, olha, era melhor usar o IGPDI. Tudo bem, é um direito da parte se insurgir contra esse dispositivo, mas posso afiançar, posso garantir a vocês que desde que a Lei 8.213 foi editada, nenhum dos seus índices de reajustamento foi declarado inconstitucional. Eles costumam ser chancelados pelo Supremo Tribunal Federal. Então já há bastante tempo que o INPC é o índice que reajusta os nossos benefícios. Ficou claro para você? Ótimo! Então a gente vai avançar para um outro tópico. Corta aqui para a tela. Só para justificar então, eu falei do Supremo Tribunal Federal, repare uma decisão do Supremo. Ao determinar que os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados de acordo com as suas respectivas datas, com base na variação integral do INPC, o artigo 41.2 da Lei 8.213 não infringiu o disposto no 194º, irredutibilidade do valor dos benefícios, bem como o 201, parágrafo 2, na época era outro parágrafo, estamos em 2007, não infringiu, porque eles são suficientes para a preservação do seu valor real. Então, apenas um exemplo de julgado do STF em que ele ratifica o índice utilizado pelo INSS. Por mais que os segurados não gostem do critério adotado pelo INSS, ele tem sido chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o segurado pode ter outras pretensões jurídicas. Dificilmente ele sairia vitorioso numa demanda em que ele tentasse substituir o INPC por outro índice que refletisse a inflação. Isso aqui é
praticamente já é uma questão absolutamente consolidada, ok? Beleza. Vamos então para o abono anual, o 13º. Diz o artigo 40, estou falando da Lei 8.213 de 91, é devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Tá? Para ficar mais completo esse rol, eu acrescento o salário-maternidade. Ele, apesar de não estar mencionado na lei, ele também dá direito ao 13º, isso você encontra no decreto 3.048, tá? Mas, professor, por que não está na lei? Ah, porque a lei foi feita às pressas. Lembra que eu disse para você, que a gente viu, 59 do ADCT? 6 meses para apresentar o projeto, depois mais 6 meses para discutir. Eles simplesmente ignoraram esse prazo, né? Lá em 91, alguém lembrou, meu Deus, tem que fazer a lei da Previdência. Corre, vamos fazer. Fizeram a lei às pressas, cheia de problemas, né? E, por exemplo, aqui esqueceram do salário maternidade. Foi só por esquecimento. O decreto, né, foi feito bem depois e tal. Aí sim, não, coloca aí o salário maternidade, ele passa a ter direito também ao 13º, ok? Sim, mas presta atenção. Você concorda que uma pessoa pode receber o auxílio-doença de janeiro a abril? Né? Janeiro até abril? Apenas por 4 meses? Se ele recebeu auxílio-doença por 4 meses, significa que ele não trabalhou por 4 meses. Ele vai voltar a trabalhar e na empresa vai trabalhar nesse ano 8 meses. Quando chegar na época oportuna, o que o empregador vai falar para ele? Ó, meu filho, é o seguinte, eu vou te pagar 2/3 do salário mínimo, referente aos 8 meses que você trabalhou comigo. E cadê o 1/3 que está faltando? Ó, esse 1/3 que está faltando é problema do INSS, porque ele corresponde aos 4 meses em que você esteve recebendo o auxílio-doença. Então, na verdade, quando ele receber a última parcela do auxílio-doença, essa última parcela vem agregada com 1/3 de 13º, para exonerar o empregador dessa responsabilidade. Tranquilo? Então, só para reforçar, o 13º vai ser pago, óbvio, para quem recebe aposentadoria, vai ser pago a quem recebe pensão por morte, auxílio reclusão, mas sempre de forma proporcional, porque se você começa a receber a pensão em julho, quando chegar em dezembro, você vai receber só metade do 13º. A Previdência não vai te pagar um 13º integral. É apenas ao período correspondente em que você esteve recebendo o benefício. Concorda? Beleza. Aí talvez surgisse uma dúvida para esses benefícios aqui. Poxa, auxílio-doença, sim, recebe, mas o período correspondente que você recebeu o benefício. Auxílio-acidente, mesma coisa. Você recebeu o ano todo, é integral. Recebeu alguns meses, é proporcional, tá? Então, a Constituição diz que esse 13º, ele equivale ao valor do benefício de dezembro, tá? Então, a base é sempre o benefício de dezembro. Paga em quantas vezes? Bom, tinha uma MP que queria regulamentar e falar que o pagamento seria dividido em 2 vezes. Essa MP perdeu a eficácia, não foi convertida em lei. O INSS até tem feito esse partilhamento, pago em 2 vezes, o 13º, mas por normativos inferiores, porque segundo a Constituição, segundo a lei, o pagamento ele deveria ser feito de acordo com o benefício de dezembro. Ok, então, show de bola. Vamos continuar sobre abono. É isso que você tem que saber. Só isso, professor? Só. Os benefícios que dão direito ao 13º. A base, o valor desse 13º é igual ao benefício de dezembro. E o pagamento, ele na prática é até feito em 2 vezes. Mas isso não está na lei, muito menos na Constituição. E aí, o terceiro tópico, né, dessa aula de hoje é a acumulação de benefícios. Um tema que você encontra no artigo 124 da Lei
8.213 de 91, e é o seguinte, a lei não diz pode acumular isso, ela vai por outro caminho. Ela diz não pode acumular esse. Então, se você for um bom conhecedor do que não pode acumular, você, por dedução, consegue descobrir o que pode ser acumulado. Então, por exemplo, eu não posso acumular mais de uma aposentadoria. Mas é mentira. Mentira. Porque, veja bem, eu posso ter uma aposentadoria do regime geral de previdência social e uma aposentadoria do regime próprio de previdência social. Posso sim. Quando ele diz que eu não posso ter mais de uma aposentadoria, é mais de uma aposentadoria no regime geral de previdência social. No RGPS não posso ter duas aposentadorias, correto. Mas e se eu tiver dois empregos? Se você tiver dois empregos, você vai somar os salários e você vai ter uma aposentadoria. Tipo, eu tenho dois empregos, ganho R$ 1.000 em cada um. Ótimo, você vai ter uma aposentadoria, claro que não vai ser esse valor, mas só para você entender, de R$ 2.000. Resolve o teu problema. Não significa que você vai ter uma perda por ter dois empregos. Não, você não vai ter duas aposentadorias, mas vai ter uma aposentadoria que corresponda ao correspondente salário de cada atividade, tá? Então, dentro do regime geral, não posso ter duas aposentadorias, como eu também não posso ter duas aposentadorias no regime próprio, a não ser que os cargos sejam acumuláveis. Não posso também ter uma aposentadoria e um auxílio-doença. Aí, se eu for aposentado e voltar a trabalhar, você volta a contribuir, mas você só tem direito ao salário família e reabilitação profissional, não vai ter direito ao auxílio-doença. Você também não pode ter a aposentadoria e abono de permanência em serviço, né? Até porque é meio incompatível, né? Se o abono é para você permanecer em serviço, como é que você se aposentou? Lembrando que este abono aqui é um abono do regime geral, não é o abono de servidor. Este abono aqui, ele já está extinto há mais de 20 anos, tá? É só por questões de direito adquirido que a lei menciona. Também não pode acumular salário maternidade com auxílio-doença, gravidez não é doença, a mulher já está em casa, se ficar doente não precisa de auxílio-doença, já está recebendo salário maternidade. Não pode receber mais de um auxílio-acidente, como também não pode receber mais de uma pensão deixada por cônjuge companheiro, mas pode optar pela mais vantajosa. Tirando esta vedação, as outras hipóteses de acumulação de pensão pode. O filho pode receber pensão da mãe e do pai se ele for órfão? Sim, ele pode, não está vedado. Agora, sabe o que eles gostam de perguntar em prova? É o parágrafo único. É em relação ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele não pode ser acumulado com benefício previdenciário, tá? Mas você pode acumular seguro-desemprego com pensão por morte, como pode acumular seguro-desemprego com auxílio acidente. De acordo com o parágrafo único do artigo 124, é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Tranquilo? Pois bem, a reforma da Previdência tangenciou o tópico acumulação de benefícios, então, apesar de já ter passado para vocês neste curso, nós vamos voltar a falar dele apenas para um reforço. Então, o artigo 40 da Constituição, no parágrafo 6º, obviamente, isso aqui é para regime próprio de previdência social, diz que, ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social. A mesma coisa, eu não posso ter duas aposentadorias no regime geral, também não posso ter duas aposentadorias no regime próprio, a não ser que sejam de cargos acumuláveis, ok? Aí a novidade. Além da pessoa não poder receber mais de uma aposentadoria no serviço público, eu também aplico no serviço público outras vedações
regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Em outras palavras, aquele artigo 124 que acabamos de ver, ele também passa a ser aplicado no regime próprio de previdência social. Um outro detalhe é que o assunto, o tema acumulação de benefícios, agora, daqui para frente, ele passa a ser disciplinado por lei complementar. Então, se alguém quiser mudar aquele artigo 124, tem que fazer agora por lei complementar, porque lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários, ok? Além disso, vocês sabem, o artigo 23 e 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019, já visto nesse curso, corta para mim, principalmente quando nós estudamos a pensão por morte, ele traz aqueles percentuais de acumulação. Recebe 60% se no valor de 1 a 2 salários mínimos, 40% de 2 a 3 salários mínimos, 20% de 3 a 4 e 10% o valor que superar 4 salários mínimos. Já vimos isso na aula sobre pensão por morte. É só para lembrá-los que eu também tenho esse dispositivo para você ficar craque e saber tudo sobre a acumulação. Tranquilo? Então, fico por aqui, mas na sequência a gente retorna dando continuidade, falando agora das disposições finais da Lei 8.213. Fica aí que eu já volto.